Então vamos lá. Quarta-feira aqui os temas novos de discussão, né? Eu já fiz os temas de revisão, tentei fazer a gravação e não funcionou muito bem. Sobrecarregou aqui a CPU do computador, agora eu reiniciei. Vou fazer os temas novos. Primeiro tema, Guillain-Barré, compreender a abordagem terapêutica na síndrome de Guillain-Barré, identificar as manifestações clínicas da síndrome e entender a abordagem diagnóstica da síndrome de Guillain-Barré. Unifesp R1, 2020, mulher de 28 anos de idade, refere formigamento inicial nos pés, que evoluiu até o joelho, e nas mãos, né, padrão de luva e bota, há 4 dias. Olha lá. Exame físico, força muscular grau 4, arreflexia, hipoestesia em luva e bota, sem alteração esfincteriana ou sensitiva. Diagnóstico mais provável, síndrome de Guillain-Barré, pelos dados clínicos aqui que a gente está vendo, né? Dá uma lida. Na síndrome de Guillain-Barré, a evolução clínica se caracteriza por progressiva perda motora, simétrica, ascendente, de membros inferiores para os superiores, e hiporreflexia ou arreflexia com comprometimento do nervo craniano. A progressão da fraqueza motora se dá de forma rápida, exatamente como descrito no quadro clínico exposto pelo enunciado. Então aqui está perfeito, né? Testando só aqui o microfone. Vamos seguir. Menino de 8 anos é internado para investigação de parestesia importante de membros inferiores. No início da nossa afetação, talvez. Entre os achados clínicos, observam-se reflexos patelares e aquileus presentes. Então, os reflexos. Então, ok. Ainda durante a internação, o paciente começa a apresentar dificuldade de deglutição e de espineia, né? Então, começam a falhar ali alguns músculos que são controlados pelo nervo 10. Você decide colher um líquido cefalorraquídeo cujo resultado não foi acidentado e mostrou-se compatível com a principal hipótese diagnóstica para esse caso e, portanto, melhor representado pela seguinte alternativa abaixo. Então, a gente pensa em síndrome de Guillain-Barré, que está progredindo, né, com a falha do controle da musculatura respiratória, do controle da musculatura da deglutição, né, no nervo 10, e aí, como que seria representado aí o nosso líquor, né? Eu imagino que com predomínio de neutrófilos, de linfócitos, né? Faz mais sentido, predomínio de linfócitos, na verdade, né? Muitas células ou poucas células? Acredito que poucas células. 82%, proteína 120, glicose 41. Proteína alta, glicose baixa? Acho que não, né? Acho que glicose é normal. Ou aqui não, nem tá baixa. Acho que vou pensar mais nesse sentido aqui. Ah lá, não sei, né? Então, usando uma lógica que nem tá tão clara assim na minha consciência. Mas vamos lá, a principal hipótese aqui é polirradiculoneuropatia aguda, a clássica síndrome de Guillain-Barré. Em termos de líquor, a celularidade que pode ser normal, no máximo 30 células com dissociação proteíno-citológica, células normais com proteína elevada, diferenciação celular normal e glicose normal. O PAND é um exame antigo que auxiliava no diagnóstico de hiperproteinorraquia, mas que hoje é pouco utilizado. Logo, é a letra B. Celularidade elevada sugere meningoencefalite viral ou bacteriana, o que não parece o caso aqui. Glicose baixa fala a favor de meningites bacteriana, fúngica ou tuberculosa, que não parecem o caso aqui. Então, se eu tiver alta celularidade, quer dizer que o processo está envolvendo de fato minhas células de defesa. E aqui no caso de Guillain-Barré, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Eu tenho certas células, tenho algumas células, né, mas essas células não estão exatamente combatendo ali respondendo à quimiotaxia e combatendo o processo inflamatório, né? O mecanismo é outro.
Mulher de 30 anos, com história de fraqueza progressiva de membros inferiores a alguns dias, evolui com labilidade da frequência cardíaca, variando entre 80 e 140. E pressão arterial variando entre 90 e 60 e 130 e 80. Interessante, né? Então ela fica com essa variância aí. A história pregressa de infecção de trato respiratório superior há algumas semanas. No exame neurológico, verifica-se tetraparesia flácida, mais acentuada em membros inferiores, e paresia dos músculos da face, né? Tetraparesia flácida, mais acentuada nos membros inferiores, e aí chegou a afetar a musculatura da face. A sensibilidade superficial está preservada e os reflexos profundos estão ausentes. Interessante, né? O reflexo profundo já não está presente. Foi realizada uma punção lombar que revelou 10 células e 200 mg de proteína. Então, o padrão de LCR aqui é o padrão que foi descrito na questão anterior, né? Se fosse mielite, minha celularidade seria maior. Se fosse esclerose múltipla, eu ia ter alguns outros comemorativos, né? E acho que esclerose múltipla aqui não é uma apresentação tão clássica aqui aos 30 anos, né? Poliomielite eu nem sei como se apresentaria. Vou dar uma olhada aqui no comentário da nossa questão. Vamos lá, a fraqueza é progressiva e bilateral, ascendente na forma de tetraparesia, afetando os músculos da face com manutenção da sensibilidade e reflexo abolido. Presença de 10 células no líquor, mas 200 mg de proteína, ou seja, dissociação proteína citológica. A labilidade de frequência cardíaca e pressão sugere instabilidade autonômica, né? Tem uma afetação do sistema nervoso autônomo, tem uma afetação do nervo vago. Mielite não produz isso, e se produzisse, deveria estar localizada na medula e não afetaria a face, o que acaba também com a possibilidade de esclerose múltipla, já que pensaremos em mielite transversa. Poliomiosite, uma condição rara, não produz instabilidade autonômica, não afeta a face e produz fraqueza proximal de membros com dor. Logo, a correta é a letra B, né? Poliomiosite, aqui a gente está falando de uma afetação ali da junção neuromuscular, né? Imagino eu. Mas não sei. Homem de 30 anos de idade refere queimação e dormência na ponta dos pés há 14 dias, que ascendeu até os joelhos e mãos, né? Padrão luva e bota. Seguida de fraqueza em membros inferiores com dificuldade de deambular, para deambular. Nega alterações urinárias e intestinais. O exame neurológico evidencia a ausência de reflexos ósseos tendíneos e comprometimento de sensibilidade superficial e profunda. Qual é o diagnóstico mais provável? De novo, né? Síndrome de Guillain-Barré. A gente vai ter que aprender melhor, né? Estudar melhor em neuro para fazer claramente, com mais clareza, os diagnósticos diferenciais aqui entre as outras condições, né? Eu já sei alguns comemorativos de miastenia grave, de mielite transversa, de ELA, né? Mas tem que aprofundar um pouco mais aqui para entender melhor essas síndromes neurológicas. A síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por progressiva perda motora, simétrica ascendente de membros inferiores para os superiores e hiporreflexia ou arreflexia com comprometimento do nervo craniano. A progressão da fraqueza motora se dá de forma rápida, exatamente como descrito no quadro clínico exposto pelo enunciado. Infecções são gatilhos para a resposta imune que leva à polineuropatia da síndrome de Guillain-Barré. O agente etiológico mais comumente identificado como precipitante é o Campylobacter jejuni, né? Interessante como essa informação ficou bem gravada na minha cabeça, né? Entre os agentes mais frequentemente se encontram relacionados ao surgimento da síndrome de Guillain-Barré, se encontram em ordem decrescente, né? O mais comum, Campylobacter jejuni, depois citomegalovírus, Epstein-Barr, varicela, micoplasma e diversos outros vírus respiratórios, né? Então a gente pode ter um quadro respiratório, como história pregressa aí da minha síndrome de Guillain-Barré. Pode ter um quadro gastrointestinal, pode ter, e aí vai ser o caso mais do Campylobacter jejuni, mas na maioria dos casos, inclusive, que são envolvendo o Campylobacter jejuni, se não me engano, não tem história pregressa, né? Então é uma infecção pelo Campylobacter que acaba por não produzir muita comemoração,
E, e depois eu tenho a expressão da síndrome de Guillain-Barré, com história pregressa não muito significativa aí, né? Que acaba passando desapercebida pelo paciente, e acaba não fazendo parte da nossa história. Vai acabar não fazendo parte também do nosso caso clínico em alguns casos. Médico da família e comunidade, responsável por uma comunidade rural. Ao chegar à unidade de saúde de família, atende um paciente de 52 anos, lavrador, com queixa de náuseas, diarreia, dor abdominal, visão turva e dificuldade para engolir. Segundo o paciente, falta muito ainda, né? Tem que acelerar um pouco. Segundo o paciente, os sintomas apareceram naquela manhã. Na anamnésia, chamou a atenção o fato do paciente ter relatado um acidente na lavoura há 20 dias e ter ingerido há 3 dias carne de porco conservada em gordura, que é um costume da comunidade local. O exame físico, os principais achados foram bom estado geral, consciente, orientado, sensibilidade preservada, abdômen livre, sem sinais de irritação peritoneal, ptose palpebral esquerda e um pequeno ferimento cortante no braço direito. Os sinais vitais estavam dentro dos limites da normalidade. Diante da situação, o MFC decidiu regular imediatamente o paciente para o hospital do município. O MFC tomou essa conduta pois sua principal hipótese diagnóstica foi miastenia graves, é uma condição mais arrastada, né? Agora, tétano é algo que talvez pensaria aqui. Se pá, eu tenho essa relação aqui do Campylobacter botulismo, tétano, síndrome de Guillain-Barré. Difícil dizer, né? A única coisa aqui que me faz pensar em síndrome de Guillain-Barré é, de fato, essa dificuldade para engolir. E aqui, né, sensibilidade preservada, abdômen sem irritação, ptose palpebral esquerda, pequeno ferimento cortante. Ptose palpebral esquerda. Botulismo? Talvez. Ou tétanos. Ferimento cortante, cara. Pensar em tétano. Não era botulismo mesmo. O quadro clínico sugere botulismo, qual ocorre pela ingestão de toxinas pré-formadas por Clostridium botulinum, consideradas as mais potentes dentre as toxinas conhecidas. Considera-se como uma doença de extrema gravidade de evolução aguda. As conservas caseiras estão entre os alimentos que oferecem maior risco à população consumidora. Caracteriza-se por manifestações neurológicas seletivas com alta letalidade. Pode-se iniciar com vômitos, diarreia ou constipação, debilidade e vertigem, e logo em seguida alteração da visão, com visão turva, dupla, fotofobia, flacidez das pálpebras, né, que é o caso da nossa ptose aí, é o que está ocasionando a nossa ptose. Modificações da voz, rouquidão, afonia ou fonação lenta. Distúrbios da deglutição, flacidez muscular generalizada. Mas ele não a resposta aqui para a questão não decidiu fazer aqui a diferenciação entre o quadro do botulismo e do tétano. No tétano eu vou esperar um trismo, né? Vou esperar uma rigidez muscular, talvez. Mas não sei se... Né? O que me fez pensar bastante que foi esse acidente aqui na lavoura, aqui há 20 dias. Também é muito tempo, né? No que concerne a síndrome de Guillain-Barré, polirradículo, neuropatia aguda ou subaguda de caráter progressivo, assinale a alternativa errada. Sua etiopatogenia é alvo de controvérsia, mas acredita-se que a afecção seja mediada por fatores imunitários. Entre os possíveis gatilhos, suspeita-se que pode ser incluída a infecção pelo vírus Zika. Não me parece incorreto não isso aqui. Embora possam ocorrer, distúrbios sensitivos são em geral menos conspícuos que os distúrbios motores. Isso aqui é verdadeiro. Na análise do líquor, o achado de elevada concentração de proteína sem aumento da celularidade favorece o diagnóstico da afecção. Verdadeiro. E o tratamento de eleição é corticoterapia, ao passo que outras modalidades terapêuticas, como plasmaférese
de administração por via intravenosa de imunoglobulina não beneficiam os pacientes cometidos pela doença. Olha, eu tô entre a A aqui, que eu nunca vi, né? E a D, eu vou responder D. E é isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no tratamento. Síndrome de Guillain-Barré consiste em um dos mais frequentes subtipos de polineuropatia periférica aguda. Tal patologia leva à desmineralização dos nervos periféricos, consequentemente à fraqueza motora e alterações sensoriais. Sua causa ainda não foi identificada e não vai falar sobre a terapia aqui. Terapias mais utilizadas para tratar síndrome de Guillain-Barré em sua fase aguda são plasmaférese e imunoglobulina intravenosa. Os corticoides não possuem evidência de benefício na doença, né? E a alternativa D aqui falou exatamente o contrário. Tratamento de eleição é corticoterapia prednisona 1mg/kg dia. Plasmaférese, administração intravenosa de imunoglobulina não beneficia, né? Afirmou o contrário e sim, a gente vai fazer IgIV e vai fazer plasmaférese. Corticosteroide será encontrado com menor probabilidade na prescrição do paciente portador de síndrome de Guillain-Barré, né? Acabou de ser dito. E compreender a abordagem terapêutica na síndrome de Guillain-Barré, não exatamente. Identificar as manifestações clínicas, aí sim. Entender a abordagem diagnóstica, não exatamente, para falar a verdade. A gente tem que aqui participar, ler, ouvir aqui essa orientação do professor. Ah, errou só uma. Errei só uma, mas que testou basicamente, aí testou só de identificar as manifestações clínicas de Guillain-Barré. Né? E a que eu errei era fazendo o diagnóstico diferencial com botulismo e eu não sei a resposta. Vamos seguir aqui para a medicina do trabalho CAT, né? Com relação à comunicação do assistente de trabalho, é correto afirmar, pode ser emitida pelo médico assistente caso o empregador se recuse a emiti-la. Só pode ser remitida pelo médico do trabalho ou médico legista. Não, deve ser emitida em acidentes graves e fatais em empregados domésticos. Não somente, né? Deve ser emitida no caso de trabalhadores autônomos. Não? Correto afirmar. Não abre CAT aqui? Caso trabalhador autônomo? Empregados domésticos. Imagino que sim também. Vamos dar uma olhada aqui nessas ideias. Comunicação de acidente de trabalho é um documento emitido para reconhecer tanto um acidente de trabalho típico ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. O empregador é obrigado a informar a Previdência Social todos os acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação deverá ser imediata. Se o empregador não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador, o dependente, a entidade sindical, o médico, a autoridade pública, magistrados, Ministério Público e serviços jurídicos da União, Estados ou Distrito Federal, tal, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiro, poderão efetivar a qualquer tempo o registro desse instrumento junto à Previdência Social. Né? Agora, empregados domésticos, então, não faz? Por que não? Não entendo. Trabalhos autônomos. Curioso pra mim aqui essa ideia. Vou dar uma olhada aqui, né? Assistir essa aula aqui de CAT. Com relação à comunicação dos acidentes de trabalho, CAT é correto afirmar. A sua emissão deve ocorrer até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do trabalho. E em caso de morte, de imediato. Isso aqui foi dito no comentário da questão anterior. A sua emissão gera estabilidade permanente no emprego. Como assim, estabilidade permanente? O atestado médico deve ser preenchido por um médico do trabalho ou enfermeiro do trabalho. Não pode ser por um médico, pode ser um médico generalista, né, no OBS. Trata-se de documento de notificação compulsória de acidentes de trabalho do Sistema Único de Saúde.
Trata-se de documentos de notificação à Previdência Social e não ao SUS. Temporária, até 12 meses em alguns casos. Qualquer médico pode fazer o atestado, certo? Gerente de banco residente na cidade X, que se deslocou para a cidade Y, onde passaria o dia de Natal. Lá, procurou por um posto de gasolina para abastecer seu carro. Nesse local, juntamente com os funcionários do estabelecimento, sofreu um assalto, sendo agredido a coronhados. O estabelecimento é cliente do banco onde ele trabalha. Assinar a alternativa que caracteriza corretamente a situação vivenciada por ele. Não pode ser considerado um acidente de trabalho, pois, casos de violência externa ao local principal de trabalho, não se enquadram como tal. Ele foi para lá para passar o Natal. Não pode ser tratado como acidente de trabalho, desde que ele comprove que estava aproveitando a viagem para atender o cliente. Não, ele foi lá para abastecer o carro. Trata-se de acidente de trabalho, pois o estabelecimento é cliente da empresa. Trata-se de trajeto, pois estava retornando da saída do trabalho. Não, acho que não, hein. Nossa, mas tá dito aí que não foi o caso. São 3 situações que se caracterizam como acidente de trabalho. Aquele ocorrido durante o trabalho, enquanto o empregado... Nossa, essa pergunta aqui... Olha... Ele foi lá passar o dia de Natal. Tem nada aqui dizendo... Parou no posto para lavar o carro e lá sofreu um assalto. Doença ocupacional que é desenvolvida ao longo do tempo. Acidente de trajeto. São todos aqueles ocorridos no trajeto de residência para o trabalho e no retorno do trabalho para a residência do trabalhador. O acidente de trajeto deve ser equiparado ao acidente de trabalho e definido como um acidente sofrido pelo segurado fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho, aquele ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção. O fundamento para essa equiparação é o entendimento de que, ao realizar esse percurso, o empregado encontra-se à disposição do empregador. Para que se caracterize o acidente de trajeto, em regra, conforme o entendimento jurisprudencial acerca do tema, o trabalhador deve estar no seu trajeto normal, no caminho habitualmente percorrido para ir ao trabalho. Caso o empregado saia do trabalho e se encaminhe diretamente ao local diferente de sua residência, por exemplo, para a casa de parentes ou de um restaurante, eventual acidente que ele sofre nesse percurso ou desse local até sua casa não será classificado como acidente de trajeto. Além disso, deve ser observado o tempo normalmente gasto no percurso, isso é, o tempo utilizado deve ser compatível com a distância percorrida. Sendo assim, no caso apresentado, apenas se ficar comprovado que o gerente estava aproveitando a viagem para atender ao cliente, poderá ser caracterizado como acidente de trabalho. Nossa, mas é bem questionável, né, essa afirmação. Com relação à comunicação de CAT, a comunicação de acidente de trabalho, CAT. Correto afirmar. CAT de reabertura deve ser emitida em caso de falecimento decorrente de doença profissional ou do trabalho. Nunca ouvi não sei qual é o conceito, né? CAT deve ser emitida em 3 vias com as seguintes destinações: INSS, SUS e Justiça do Trabalho. Acredito que não, é só para o INSS, né? Mas não sei. Compete ao emitente da CAT a responsabilidade pelo envio de vias das vias da CAT. Nos casos de afastamento do empregado igual ou inferior a 15 dias, o trabalhador deverá ser encaminhado à perícia médica. Inferior é maior, né? A CAT deve ser emitida em 4 vias: uma para o INSS, uma para o segurado, né, para a pessoa, outra para o sindicato trabalhador e para a empresa. O auxílio doença é um benefício por incapacidade devido por mais de 15 dias consecutivos, né? E
CAT inicial, CAT de reabertura, preenchido quando há reinício de tratamento ou afastamento por agravamento de lesão, acidente de trabalho ou doença profissional do trabalho. Já comunicado anteriormente ao INSS, e CAT de comunicação de óbito quando há falecimento decorrente de acidência ou doença profissional do trabalho após ocorrido após a emissão da CAT inicial. Paciente sexo feminino, 37 anos, professor, procura unidade básica de saúde há 14 dias, com queixa de rouquidão e afonia. Foi emitido atestado médico para afastamento das atividades laborais nesse período, orientada a realizar repouso vocal, encaminhada à fonoaudiologia do NASF. Após esse período, a paciente retorna para a consulta por refere não ter melhorado do quadro. Em relação à situação trabalhista atual da paciente, a conduta correta nesse momento é 14 dias. Encaminhar a paciente para avaliação de perícia médica no INSS. Emitir laudo de exame médico para realocação funcional. Ô louco, já? Sim. Encaminhar ao CEREST para realizar a notificação do acidente de trabalho. Renovar o atestado médico de incapacidade para o trabalho por mais 15 dias. Isso aqui vai ter que ser feito de qualquer maneira. Não sei se por mais 15 dias não, né? Mas isso aqui sim. Caminhar para o INSS. O trabalhador que receber do seu médico um atestado que o mantenha afastado do trabalho por 15 dias ou mais, deve ser encaminhado para a perícia no INSS, onde será decidido se deverá permanecer afastado das atividades ou liberado para retornar ao trabalho. O IBGE realizou em setembro de 2013, junto à Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, o suplemento da Pesquisa Nacional de Saúde em colaboração com o Ministério da Saúde. Essa pesquisa gerou as informações contidas na tabela abaixo. Distribuição de pessoas com 18 anos ou mais de idade, chamadas a PNS, que referiram ter sofrido acidente de trabalho nos últimos 12 meses e número de acidentes de trabalho registrados na Previdência Social segundo o sexo. 2013. Então vamos lá, né? PNS e Previdência. Total aqui, masculino tal, feminino tal. Os dados apontam um relato de acidentes quase 7 vezes superior ao número de acidentes registrados pela Previdência Social. Com relação aos motivos para essa discrepância, é correto afirmar as notificações de acidente de trabalho para o INSS e diante comunicação de acidente de trabalho não é obrigatório aos trabalhadores com carteira assinada. Que? Não. As estatísticas de acidente de trabalho por Previdência Social não contemplam acidentes de trajeto e mortes por acidente de trabalho. Não, contemplam sim. O nexo técnico epidemiológico descaracteriza aproximadamente 45% das notificações de acidente de trabalho notificadas. Os registros da Previdência Social não abrangem trabalhadores informais, autônomos, servidores públicos. Servidor público eu não sei. Mas autônomo aparentemente não abrange mesmo. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem com relação ao servidor público. Faltou uma questão só, né? Daí completa os 30 minutos. O sistema de informação da Previdência Social abrange os trabalhadores com vínculo sob a consolidação da lei do trabalho. Nesse sistema, a premissa de que a empresa de vínculo deve fazer a notificação, mesmo que possível que outras pessoas a façam, pois a legislação permite que a comunicação do CAT seja feita pelo médico que atendeu o trabalhador ou pelo sindicato. Entretanto, o procedimento mais comum observado no INSS é que a CAT deve ser emitida em primeiro lugar pela empresa. Além disso, o sistema pericial tem baixa sensibilidade para captar as centenas de tipos de adoecimentos ocupacionais previstos na legislação, há uma enorme e persistente subnotificação de acidente de trabalho. Eu não falou nada aqui, né, sobre o trabalhador informal, autônomo, servidor público. Sobre as políticas públicas de promoção e proteção da saúde dos trabalhadores brasileiros, ação alternativa correta. A Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora não incorpora o trabalho infantil
em suas ações. Claro que não, não é para ter trabalho infantil. O SUS não tem competência legal para realizar ações de vigilância de ambientes e processos de trabalho. Acho que não sei aqui. Os trabalhadores autônomos, ao sofrer acidente de trabalho incapacitante, serão afastados do trabalho pelo INSS recebendo auxílio doença acidentário. Acho que não, nem abricate. Trabalhadores que têm carteira assinada contribuem compulsoriamente para o regime geral da Previdência Social. Vamos dar uma olhada aqui. O regime geral tem suas políticas elaboradas. Eu errei essa daqui, mas também não conheço muito bem os conceitos, né? Interessante, sim. Discussão bem interessante, mas não conheço os conceitos. Regime Geral de Previdência Social tem suas políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esse regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes encontram-se os empregadores, os empregados assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais, trabalhadores rurais. Os empregados com carteira assinada têm que contribuir compulsoriamente para o regime geral de previdência social. Todo trabalhador com carteira assinada automaticamente é filiado à previdência social. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, o trabalhador autônomo que contribui para a Previdência Social, aí sim, né, ao sofrer acidente de trabalho incapacitante, serão afastados do trabalho pelo INSS, recebendo auxílio doença acidentário, talvez. Dá uma olhada. Essa daqui eu com certeza me chama a atenção, me interessa a discussão, né? Então essa daqui eu com certeza vou participar, vou assistir aqui a orientação do professor logo em seguida, logo depois da minha pausa. Eu vou assistir essa daqui. Entender a definição de acidente de trabalho e saber que é a CAT. Em que situações deve ser emitida e quem deve emitir. Entender a diferença entre emissão de CAT e notificação de SINAM. Conhecer os benefícios previdenciários, direito trabalhista em caso de acidente de trabalho, auxílio doença, estabilidade, etc. Não exatamente, né? Então nenhuma dessas discussões aí eu de fato conheço, né? Estou tentando usar uma capacidade de raciocínio lógico para responder as questões, mas não conheço muito bem as diretrizes, né? As ideias aqui. Isso aqui é tudo tema, quando fica laranjinha assim, é tema proposto para revisão, né? Então provavelmente vai entrar aqui na quinta-feira, vai entrar aqui no sexta, vai entrar aqui no sábado. No sábado já tem proposta? Não tem proposta de tema novo. E na sexta aqui, geralmente, como sempre, né? Só uma proposta de somente um tema novo. No domingo aqui é que aumentou. Não aumentou não. 2 temas só para revisão. Aumentou em todos os dias, menos no domingo, né? Até no sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá legal, então. Terminou aqui. E vamos ver a orientação do professor ali em relação ao CAT.